questão da medida judicial no âmbito na esfera da improbidade administrativa é extrapenal. É não, cível. Extrapenal. Extrapenal. Sim. Enquanto que a corrupção é estritamente penal. Pode ter uma corrupção que seja improbidade administrativa e que vá sofrer as sanções da lei de improbidade administrativa. Perda do cargo público, suspensão dos direitos políticos, aplicação de multa, não sanções criminais. Sim. É claro que os atos de corrupção normalmente são definidos tanto como improbidade administrativa quanto como processo criminal. Mas são necessários dois processos, duas ações, um na esfera criminal, outro na esfera civil. Então, há sim uma acumulação de sanções. A ideia é essa, que um agente público desonesto, e isso causa um mal imenso à coletividade, porque quando se desvia, por exemplo, uma importância, uma verba da saúde, são pessoas que estão lá no posto de saúde ou no hospital sem atendimento. E isso serve para a segurança pública, serve para o meio ambiente. Educação, serve para tudo. Saneamento. Isso. Então, a ideia da Constituição Federal de 88, que no artigo 37, parágrafo 4º, prevê a possibilidade de punição por improbidade administrativa, é exatamente cercar, vamos dizer assim, por todos os lados as punições. Então, é possível punição administrativa, é possível punição no âmbito da improbidade administrativa e criminal. Então, três esferas diferentes possíveis. Sobre a questão do tempo, dizer o seguinte, que a lei de improbidade administrativa, ela sofreu um grande revés porque, primeiro, se criou um juízo prévio. Então, antes de receber a inicial, o juiz tem que ouvir aquele que está sendo acusado, ele pode se defender para só depois a inicial ser recebida. É uma peculiaridade na ação de improbidade. Isso atrasa muito o andamento da ação. E o segundo revés foi que a aprovação de uma lei que já foi considerada inconstitucional, enfim, o Supremo já modelou os efeitos dessa lei, que dava foro, estendia o foro para a prerrogativa de função do crime para as autoridades que também respondiam por improbidade administrativa. Então isso foi um objeto de uma grande polêmica, né? O procurador-geral, o ex-procurador-geral lembra disso, foi uma luta grande, muitas ações ficaram suspensas até que se resolvesse se o foro era ou não. Então, independentemente da dificuldade, e aí eu ressalvo, que foi importantíssimo, e a visão, na época, do procurador-geral, o doutor Pinheiro, teve que, ao criar os órgãos de tutela coletiva, era necessário ter um grupo de peritos, que só foi aprofundando. E hoje, né, porque o promotor faz uma investigação, ele preside um inquérito civil que investiga. Para se investigar, tem que se ter técnicos, precisam ser realizadas perícias, né? Expertise. Isso. Então, é um processo complexo por si só. E a partir do momento que, além de tudo, há entraves jurídicos que fazem esse processo delongar, então isso fica aí... Junta a fome com a vontade de... Exatamente.